Meus guias espirituais se afastaram de mim. Essa é uma frase muito comum para umbandistas cuja vida sai um pouco dos trilhos. Aí começa uma corrida contra o tempo para poder se reaproximar das entidades, para que assim as coisas possam voltar ao normal. Mas isso realmente é possível? É possível que os guias espirituais se distanciem de nós? Como isso pode acontecer e o que devemos fazer? Nesse vídeo, nós vamos entender se é realmente possível os guias espirituais se afastarem de nós, as formas que isso pode acontecer e, claro, nós daremos dicas valiosas para que você possa eventualmente se reaproximar de seus amigos espirituais. Vamos lá. Meu saravá fraterno a todos, eu sou Renato Bosco, dirigente do Templo de Umbanda, Zé Pilintra e Caboclo Pena Branca. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, por favor, nos dê uma força, deixe seu like caso aprecie o conteúdo, inscreva-se no canal e ative a todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. Primeiramente, nós devemos entender, é possível que os guias espirituais se afastem? E a resposta é sim. É plenamente possível que eles possam se afastar, mas não num viés de vingança, de retaliação e correlatos. Muitas vezes os guias espirituais se afastam como uma forma de aprendizado para a pessoa /médium. Seria o famigerado coro da entidade. A entidade deixa que a pessoa ou o médium caminhe sozinha para que ela possa vivenciar as dificuldades ocasionadas por esse distanciamento, para que assim o médium possa ver aonde está errando, o que está acontecendo, para poder voltar a seguir o seu caminho espiritual. E como isso ocorre? Existem duas formas muito comuns que são justificativas muito plausíveis para que os guias, as entidades espirituais se distanciem de nós. A primeira é quando nós perdemos a fé nessas entidades. Nós perdemos a fé, geralmente motivada porque nós não fomos auxiliados em alguma necessidade, mas aí depois, arrependidamente, nós recorremos a seu auxílio novamente. E a segunda é quando a pessoa /médium, ela destoa em absoluto do que os guias espirituais ensinam para ela no decorrer da vida. Vamos entender cada uma dessas condições. Vamos entender a condição de quando a pessoa perde a confiança na espiritualidade e dessa forma procura outras formas de manifestar a sua fé. Não é nada incomum isso acontecer. Muitas vezes a pessoa, umbandista, ela não vê mais a sua fé como compatível à religião de Umbanda e assim vai procurar uma outra seara religiosa. Mas também não é nada incomum que o arrependimento bata na porta e dessa forma o filho pródigo queira tornar a casa. E não é porque o filho pródigo a casa torna que os guias espirituais estarão de braços abertos a esperando novamente. Não é bem assim que a banda toca. Porque muitas vezes as pessoas abandonam não somente a Umbanda, mas as religiões que elas professam, porque elas veem um suposto abandono da espiritualidade ou da religiosidade em um momento que ela julgava de extrema necessidade, de extrema urgência. Mas o que acontece? Essa extrema necessidade, essa extrema urgência é motivada na esmagadora maioria das vezes por ansiedades e imediatismos. Então a pessoa acha que o caminho mais fácil é mudar de religião. Só que aí ela vê que não está acontecendo nada de diferente, então ela volta arrependida para a Umbanda. E assim vai ter um longo processo de reaproximação com os guias espirituais. Porque não foi somente uma questão de fé, foi uma questão em que a pessoa, motivada pelo imediatismo, pela ansiedade, pelo falso senso de urgência, que ela precisava tanto de uma suposta graça, que ela acha que o seu próprio tempo é mais absoluto do que o tempo de Deus,
o tempo da espiritualidade, e assim a pessoa vai ter que passar por um aprendizado que muitas vezes se dá em decorrência do distanciamento das entidades espirituais. Quando a pessoa destoa do aprendizado das entidades espirituais no decorrer da vida, e é a forma mais comum dos guias espirituais se afastarem. Os guias, as entidades espirituais, elas nos ensinam, nos orientam no decorrer da vida. Nos orientam com seus conselhos, com suas palavras e dessa forma transmitem virtudes para nós. A exemplo disso, nós temos as diversas linhas de trabalho que atuam nos terreiros de Umbanda em suas diversas doutrinas. O Preto Velho, por exemplo, vai ensinar a paciência, a sabedoria, o exercício da fé. O Caboclo, a coragem para enfrentar os desafios. A Pombagira, o exercício do amor próprio e assim por diante. São virtudes que nós aprendemos nos terreiros através do aconselhamento, da orientação das entidades espirituais e assim progressivamente nós vamos nos tornando pessoas melhores e mais esclarecidas acerca dessas virtudes. Porém, o exercício dessas virtudes ao longo da vida é uma tarefa bem hercúlea, porque não são todas as pessoas que estão verdadeiramente dispostas a fazerem de fato uma reforma íntima que é a resultante do exercício dessas virtudes. Quando o médium erra no exercício dessas virtudes, mas ele erra no intuito de sorver o maior aprendizado acerca dos seus erros, para posteriormente acertar, os guias espirituais estarão presentes para poder auxiliar nesse desenvolvimento. Agora, quando o médium tem a convicção de que ele só tem que exercer essas virtudes, esses valores ensinados pelos guias espirituais dentro do terreiro e fora dele, se desvencilhando em absoluto de responsabilidades e assim sucessivamente, é onde tem o erro consciente. Ou seja, eu aprendo as coisas com os guias, mas é para usar dentro do templo. Fora do templo sou uma pessoa totalmente diferente, sou uma pessoa normal. E então a pessoa vai acabar destoando desses aprendizados. Um exemplo, claro, é o da Pombagira, que ensina o amor próprio, o equilíbrio das emoções, a sexualidade sadia, a real significação do sagrado feminino e assim sucessivamente. O médium incorpora a Pombagira, dá toda uma palestra acerca de alto valor, amor próprio e essas coisas. Só que aí depois na sua vida cotidiana, ou então na sua vida normal, o médium faz totalmente o oposto do que Pombagira ensina. Exerce aquela vaidade exacerbada, uma vaidade de pisar na cabeça de pessoas, exerce uma sexualidade sem padrão que eu falo padrão sadio, ou seja, de forma deliberada, de forma sem critérios, vai também profanar o sagrado feminino, vai ter um desequilíbrio emocional. É como se o guia espiritual, no caso a Pombagira, estivesse lançando conselhos ao vento. Então é muito comum que nessa situação Pombagira se afasta, para que o médium ou a médium aprenda com essa lição. Aprenda com o distanciamento, aprenda o tanto que é difícil exercer a sua vida, sobretudo no campo do amor, no campo das emoções, sem o auxílio dessa guardiã. E isso se estende para todos os guias espirituais. Por exemplo, a pessoa que exerce a fé, a sabedoria do Preto Velho no terreiro, mas não procura ser uma pessoa sábia, ter a fé à sua frente, para enfrentar as dificuldades, Preto Velho simplesmente se distancia, porque entidades espirituais não dão conselhos ao vento. Quando nós estamos numa gira, meu irmão e minha irmã, que estamos incorporados, os guias estão aconselhando pessoas, mas ao mesmo tempo está nos auxiliando. E quando nós desprezamos esse auxílio, é muito natural que eles vão sim se distanciar. Certo, mas o que fazer então para eu me reaproximar dos meus guias espirituais? A grande verdade é que a tarefa de reaproximação é muito mais árdua do que a de uma primeira aproximação, porque nós temos que provar
os nossos erros, nós temos que provar que nós aprendemos com nossos erros e que estamos dispostos a corrigi-los. Portanto, é uma tarefa de paciência, é uma tarefa de perseverança, é uma tarefa de compreensão e, claro, uma prova de fé. Independente das duas situações, se for o seu caso, meu irmão e minha irmã, que está querendo se reaproximar dos seus guias espirituais, a primeira coisa que você precisa saber é a seguinte: entidades de Umbanda não fazem milagres, não são santos, não são deuses. As entidades espirituais estão aqui para auxiliar no seu crescimento e estão aqui para auxiliar na construção do seu milagre individual. Um exemplo claro disso, é muito comum pessoas recorrerem a Exu e falar assim: eu preciso de caminhos abertos. E aí a pessoa cruza os braços e espera a magia acontecer. E isso é um grande erro. Portanto, se foi o seu caso de você não ter sido atendido prontamente em algo que você supostamente precisava para a sua vida naquele momento, que fez você abandonar a espiritualidade e depois voltar arrependido, vamos a algumas regrinhas básicas. A primeira coisa é: saiba como pedir. Não adianta nada nós chegarmos em Exu, por exemplo, e falar: Exu, abre meus caminhos. Tá, mas abrir caminho para quê? Você quer caminho para o trabalho? Você quer caminho para o amor? Você quer caminho para a saúde? Você quer caminho para o desenvolvimento espiritual, do seu desenvolvimento pessoal? Que tipo de caminho você quer que abra? É muito importante nós sabermos o que, como e quando pedir. Quando nós vamos pedir algo, ou seja, o que, nós devemos ser claros: preciso de caminhos abertos para a área profissional. Ou então, estou visando uma promoção, abra meus caminhos para que eu possa merecer essa promoção sem pisar em ninguém. São de formas detalhadas, nós devemos saber dar robustez para o que pedimos. Mais uma regrinha: tenha respeito ao seu pedido de ajuda, porque os guias espirituais estão lá para poder nos prestar o auxílio. E não é porque você vai pedir, por exemplo, uma abertura de caminhos muito específica, como foi falado anteriormente, que você pode cruzar os seus braços e achar que tudo será feito por você. Isso é desrespeitoso com a entidade. No caso do exemplo, Exu, nós devemos sempre estar fazendo a nossa parte nesse processo. A mesma coisa, a pessoa pede cura do vício, seja do vício do cigarro, por exemplo. Qual que é a obrigação da pessoa? Ter a coragem, a confiança e a convicção e jogar o seu maço de cigarros fora, para que assim você dê o primeiro passo para que o caminho seja conferido a você. Por isso mesmo, quando você pede por auxílio da espiritualidade, é necessário o respeito à entidade e, sobretudo, ao pedido de ajuda. Uma terceira regrinha básica é: tenha em mente que o que você quer nem sempre é o que você precisa para o momento. Porque muitas vezes nós procuramos a resolução sumária dos nossos problemas. Quando estamos imersos em dívidas, por exemplo, chega em Exu ou então em cigano ou qualquer coisa e fala: eu preciso de dinheiro para pagar as minhas dívidas. Mas muitas vezes, meu irmão e minha irmã, portas secundárias precisam ser abertas para que as primárias, ou seja, a do seu objetivo, sejam abertas. Às vezes a pessoa está imersa em dívidas, mas ela não tem um emprego. A porta secundária é arrumar um trabalho que você possa exercer de forma valorosa, de forma disciplinada, para que você possa ter o dinheiro, a porta primária, para você poder pagar as suas dívidas. Muitas vezes nós pedimos as coisas para os guias espirituais achando que milagres vão acontecer, que vai ganhar um prêmio na Mega Sena, vai ganhar um dinheiro inesperado, e não é assim que funciona. É justamente na forma errada
de pedirmos aos guias espirituais, que gera esse erro de depois termos que entre aspas, mudarmos de religião para tentar sermos atendidos, quando na verdade o efeito será o mesmo. Por isso mesmo, nós devemos saber o que pedir, respeitar o pedido de ajuda, e nós devemos entender que muitas das vezes o que nós queremos não é do que nós necessitamos a priori. Muitas vezes portas secundárias precisam ser abertas para que as primárias posteriormente possam se abrir. E mais uma regrinha: respeite o tempo da espiritualidade, respeite o tempo de Deus. Nós devemos entender que nós não podemos nos levar por imediatismos e ansiedades. Se você fez o seu pedido da forma correta, se você está fazendo a sua parte nesse processo, ou seja, respeitando o pedido de ajuda, se você tem ciência de que o que você acha que precisa não é para o momento, ou seja, aliás, o que você quer não é o que você precisa, mas você está aberto a receber bênçãos que possam lhe auxiliar, espere no tempo da espiritualidade. Espere no tempo de Deus, que vai ser conferido para você aquilo que você precisa. Muitas das vezes não do jeito que você quer, do jeito que você visualiza, mas do jeito que precisa ser. E para o caso do afastamento do guia porque nós destoamos de seus aprendizados, nós devemos entender o seguinte: os guias espirituais, quando eles estão nos terreiros incorporados, eles estão lá para ajudar as pessoas que procuram os terreiros, mas também está nos auxiliando, está nos ajudando em cada conselho, em cada puxão de orelha, em cada orientação. Não é somente os consulentes que estão aprendendo, nós estamos aprendendo com os guias espirituais também. Os guias espirituais nos auxiliam sobretudo no nosso desenvolvimento espiritual e no nosso desenvolvimento pessoal. Por isso mesmo que nós devemos ouvir os guias espirituais, e não somente ouvir, exercer os seus aprendizados, porque eles pisam nos terreiros não para dar conselhos ao vento, como já foi falado aqui. Eles têm propósitos muito específicos quando estão trabalhando, e um deles é orientar sobretudo os seus médiuns, orientar quem trabalha com eles, para que essas pessoas que abraçaram a missão de caridade na Umbanda possam estar sempre prontas e sempre em constante crescimento para poder auxiliar as pessoas. As linhas de trabalho estão em terra para auxiliar os necessitados, mas nós, médiuns, dirigentes, cambones, somos tão necessitados quanto aqueles que buscam ajuda da espiritualidade de Umbanda. É justamente por isso que nós temos que vivenciar a nossa fé muito além de terreiros, congás, tronqueiras e assim sucessivamente. Daí vem aquele ditado: ser umbandista dentro do terreiro é a coisa mais fácil que tem. Agora, ser umbandista fora do terreiro é que reside o grande desafio. Pegar todas as aulas, porque cada gira de Umbanda é uma aula diferente, é um ensinamento diferente, e aplicar esses ensinamentos na nossa vida mundana, entre aspas, na nossa vida cotidiana, porque assim nós nos tornamos pessoas melhores, mais esclarecidas, em constante crescimento e sempre próxima à espiritualidade. Por isso mesmo que você, além de ouvir os conselhos do Preto Velho, da Pombagira, do Exu, do Baiano, os ensinamentos, vivencie eles, sempre com a fé e a perseverança à frente, que tenha certeza, no tempo certo, os seus guias espirituais, as entidades que te acompanham, irão se reaproximar de você. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo conteúdo de relevância e possa chegar a mais pessoas.
Não se esqueça, claro, de se inscrever e compartilhar esse vídeo com amigos em grupos de terreiro através das redes sociais. Você ficou com alguma dúvida, quer deixar uma sugestão de conteúdo ou até mesmo a sua opinião? Fique à vontade nos comentários, sempre estamos lendo, respondendo quando possível, mas sempre trazendo conteúdos sugeridos. E claro, quero aproveitar o ensejo a convidar você a participar da área de membros do canal, onde conteúdos exclusivos são postados e você muito colabora com esse projeto. E claro, agradeço aos membros de nosso canal, muito obrigado pela confiança e por todo o apoio. E deixo aqui alguns outros vídeos sugeridos para que você possa robustecer mais ainda o seu conhecimento acerca da espiritualidade de Umbanda. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.